Olá, galerinha do bem, como vão vocês? Tudo bem? Hoje temos uma live extra muito especial aqui para vocês e é uma live de reforço de convite, tá? Então, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, ok? Porque, como eu venho falando, este ano teremos muitas surpresas, muitos trabalhos presenciais, muitos vídeos novos, novo livro que mais para o final do ano aí vai estar saindo. Então tem muita coisa nova. E hoje, nesta live de hoje, estamos com convidados. Temos aqui mais 3 convidados que irão colocar uma explanação para vocês sobre as atividades que teremos em nosso evento de abril, lá em Alcobaça. Então, este evento que você não pode perder de jeito nenhum. Então, para começar, o que vocês precisam fazer é apenas clicar aí no joinha para nos ajudar na divulgação dos eventos. O que eu preciso de vocês agora é que verifiquem se estão registrados em nosso canal, porque isso é muito importante para todos nós. Então, sejam bem-vindos, estamos juntos e vamos em frente. Eu vou aqui apresentar os convidados para vocês hoje. Então, nós temos aqui a Intihá, que vai fazer uma apresentação lá em Alcobaça, né, junto com todos nós. Ela é terapeuta. Temos também a Dulce, que é lá de Portugal, né, que mora lá em Alcobaça, é a nossa agente de viagens, a nossa terapeuta, ela é muita coisa. Então, e temos também aí o Xavi Gacé, nosso querido Xavi Gacé, lá da Espanha, que também Olá. estará presente. Então, eu gostaria aí pedir para vocês, iniciando aí com a Intihá, fazer aí a saudação ao nosso público que está assistindo hoje. Boa noite a todos, é uma alegria estar aqui com vocês novamente, lembrando desse tema tão especial que nós vamos vivenciar em Portugal, de 4 a 12 de abril desse ano. Vão ser 4 dias de workshop, vão ser 6 dias de terapias quânticas com aparelhos assim impressionantes, inovadores, que auxiliam muito no reequilíbrio de todo o nosso ser. E vão ter meditações, passeios, 3 dias de passeios. Então, nós pensamos assim com carinho atividades para trazer assim, auxiliar nesse processo de o que eu chamo de jornada evolutiva, que é sempre uma caminhada que todos nós estamos trilhando de várias épocas, né? Mas sempre quando é um trabalho de essência, um trabalho de intenção pura, um trabalho que eu costumo chamar de conexão solar, faz assim, nos ajuda a sintonizar mais com essa energia, a reconectar cada vez mais com essa energia e trazer essa energia até nós, que faz muita diferença nas nossas vidas, na nossa transformação interior. O meu trabalho nesse evento vai ser apoiar o professor Xavi nas terapias quânticas, que eu amo, que são terapias, assim, como eu falei, que ajudam muito em todos os processos que um ser humano pode passar na vida, desde o nível físico, energético, emocional, mental e espiritual, e nos auxiliam no que vem como um chamado, né, à humanidade, o nosso despertar de consciências. Todo esse trabalho junto, workshop, terapias, meditações,
e passeios, porque depois a Dulce vai falar um pouquinho dos lugares energéticos que nós vamos em Portugal, que ajudam a ativar essa energia desbloqueando N processos em nós por passos, camadas e fases, que a gente vai sentindo a diferença nesse redespertar, que são níveis diferentes que nós vamos alcançando em nosso despertar de consciências, até chegar nos níveis multidimensionais. Então, o meu trabalho lá também vai ser, minha atividade vai ser essa meditação de conexão com o sagrado, que eu costumo trabalhar como uma alquimia interior, um processo energético que nós vamos focando, é uma meditação dirigida, e nós vamos trabalhando com os elementos, o fogo, a terra, a água e o ar, que juntos, somados, eles somam no éter, que é uma força muito grande de alquimização dentro de nós. E tudo que acontece dentro de nós, nós alcançamos níveis maiores de conexão com os nossos corpos espirituais superiores, conexão com as energias dos seres sagrados que estão em níveis dimensionais e evolutivos superiores, e tudo expande e vai reagindo no nosso entorno, nas pessoas à nossa volta, na nossa vida, na abertura de caminhos, principalmente em nossas vidas, né? Que tantos falam sobre isso, o quanto precisam disso, o quanto isso é importante, abrir os caminhos. Mas para abrir os caminhos externos, nós precisamos primeiro abrir os caminhos internos. E aí o processo vai se desenvolvendo parte de uma maneira que eu costumo dizer meia automática, mas a gente vai refazendo, vai revivenciando etapas, níveis e ciclos de trabalhos que vão ajudando nesse nosso despertar. Isso aí. E agora é a vez da nossa querida Dulce explicar aí um pouquinho mais sobre todo este programa fantástico aí que estamos trabalhando já faz tempo, né, Dulce? Acho que já desde agosto que estamos, né, preparando tudo isso. Mas estamos a preparar uma coisa que vai ser realmente muito boa para nós e para todos, e para o mundo, na verdade, né? Porque cria-se aqui uma egrégora bem especial, onde todos falamos a mesma linguagem, e podia ter sido no outro lado qualquer, mas eu aproveitei o ser portuguesa e morar aqui nesta região tão energética para juntar as nossas forças, tanto da Terra como nós, como grupo, e vai ser fantástico mesmo, tenho a certeza. Com certeza. Foi tudo escolhido com muito, muito carinho, muito amor, na verdade. Estou neste projeto desde agosto com a Enterra e convosco, né? Tanto com o professor Xavi como consigo, professor Ergon, e estamos todos a dar o nosso melhor. Eu estou, como agente de viagens, a organizar tudo o que é hotel e comida, porque é necessário, né? Apesar de que aquilo que realmente queremos nisto é o conteúdo. Pronto, hotel e refeições, nós temos que dormir e comer em algum sítio, né? Não é o centro do, digamos, do evento, porque aquilo que realmente faz parte é a socialização que nós vamos ter, o grupo que nós vamos formar, as meditações que vão ser feitas, como disse, e agradeço à Intirá a participação dela na meditação que ela vai guiar, que é a meditação do sagrado, que vai nos reunir a todos com o nosso eu interior de cada um e no conjunto, não é? E também, como eu disse há pouco, aproveitar as energias daqui da Terra, que temos muitos pontos aqui em Portugal energéticos que se chamam os pontos ligados às linhas de lei, né? Temos bastante energia aqui em Portugal
através das terras, das águas. O hotel onde nós vamos, inclusive, é um hotel que tem termas, águas termais, muito poderosas, muito ricas em sais minerais e pronto, é um todo. Foi tudo realmente feito com muito carinho e a pensar em tudo, tanto no emocional, no mental, no espiritual, como no físico. E é um todo mesmo, não tem como tirar um do outro para engrandecer qualquer um. Inclusive social, né, Dulce? Porque as pessoas nesses eventos, elas também ficam conhecendo novas pessoas, novas amizades, novos relacionamentos, quer dizer, é uma ampliação da consciência social também, da vida das pessoas, devido a uma interatividade muito maior que ocorre com os eventos, o que é diferente da internet, né? Quando a gente só faz a parte assim online, as pessoas não conseguem se interagir, é muito pouco. Então, o presencial é muito intenso nessa parte, né? É muito satisfatório, muito, você sente muito aquele contato pessoal, olho no olho. Então, é muito bonito isso. E é uma coisa que marca profundamente aí a vida das pessoas que participam desses eventos. E este evento é um evento extremamente especial, né? Porque ele vem sendo preparado, como a Dulce disse, com muito carinho, com muita atenção, todos os pontos estarem totalmente alinhados, justamente para conseguir um resultado excelente, né, de todo o evento. E o nosso querido Xavi Gacé vai explicar melhor sobre tudo isso aí. Olá, olá a todos, como estão? Intirá, Elon, Dulce, prazer estar aqui com vocês e com toda a audiência. Bom, penso que esse evento terá um núcleo muito importante, que é essa conexão pela vivência, não? De estar presentes, de poder estar compartilhando a experiência de estar em um lugar extraordinário, não? Com os fundamentos que todos temos conexões, não? Pelos nossos ancestros e pela conexão que tem também no lugar, não? Um lugar tão especial como Alcobaça e ter a oportunidade de poder vivenciar as terapias quânticas, não? E o conhecimento quântico de uma forma presencial e ao vivo, não? Que chamamos, como falava o Oregon. Isso penso que é muito importante e poder ter essa interação direta e ter as experiências que vamos brindar lá para que as pessoas consigam entender melhor e aproveitar os benefícios das terapias quânticas com esses aparelhos que nós vamos mostrar e também com os workshops, né, que o Orgon vai fazer, as meditações da Inti, as constelações que vai fazer a Dulce, que serão fantásticos, que sem dúvida vão ser reveladores para nós e vai ser um ponto de conhecimento e de crescimento, não? Porque isso penso que é muito importante, um núcleo que vai ser definitivo para esse salto qualitativo da consciência e no momento que estamos, não? Nós vamos a ter essa oportunidade desde o ponto de vista das tecnologias quânticas que vamos a levar ali, para que as pessoas vocês tenham uma vivência direta, não? Experimental, experiencial, que seria a chave. E essa vivência experiencial vai ser através dessa interação. Vamos criar um ambiente quântico, um ambiente de crescimento, um ambiente de consciência, um ambiente que vai acolher a todos como a grande mãe, não? A nossa grande mãe que sobretudo os brasileiros que também têm como referência Portugal, não? E a nossa grande mãe que é a consciência, não? O crescimento consciencial, ganhar
não só em saúde, sino também em qualidade, não? Em qualidade de vida e poder trabalhar as chaves de crescimento, não? Tanto com as experiências que vamos fazer lá, com as meditações, com os exercícios que vão ser propostos para vocês, para ter uma melhor compreensão de si mesmos, da missão que estamos todos juntos e que estamos, de alguma forma, fazendo realidade, não? No nosso interior e nesse maravilhoso planeta. Teremos aí interações de sanações individuais, sanações coletivas, teremos aí um movimento dinâmico que vai entusiasmar e vai criar, sem dúvida, um antes e um depois dessa visita. Bom, não quero me estender muito, penso que Ergon. Uhum. Ótimo. Então, eu vou inicialmente pedir para a Dulce fazer uma explanação assim, geral sobre o local, sobre o hotel, sobre, enfim, a programação do evento, né? Porque nós estamos realmente num momento aqui de início de desfecho, um início de conclusão. Então, já temos muitas pessoas que se inscreveram, já temos tanto para os workshops quanto também para as terapias, e ela vai explicar tudo isso direitinho para todos nós. Ok, então gratidão. Já agora é o seguinte, portanto, nós fizemos este programa a pensar em todos, aqueles que são daqui de Portugal e que querem conhecer tanto o professor Ergon como o professor Xavi, como a Inti-Ra, e também como aqueles que querem fazer as terapias, os que querem um despertar mais de consciência ativo, digamos assim, porque como vamos estar em grupo vai ser muito mais vivencial, não é? E depois temos o pacote para quem só vem, portanto vem do Brasil e de Espanha e que não conhece a região, para aproveitar a viagem e estarmos aqui um pouquinho mais a nível de conhecimento cultural e da região e por aí fora. Já agora vou pedir aqui à produção, se me puder colocar, por gentileza, o nosso cartazinho e também, exatamente, portanto, temos o cartaz que nós estamos a usar, que é o Grande Despertar e a Saúde Quântica de 4 a 12 de Abril. Isso é o início e o fim do evento, e depois temos, já agora a próxima, onde temos os 3 pacotes, como eu estava a falar, portanto, por favor, a produção, se não se importar, obrigada. Temos aí, portanto, o pacote 1, que é o evento para quem mora aqui perto, de 5 a 8 com almoço, portanto tem as atividades de manhã, das 9 à hora do almoço e depois do almoço. O workshop, o dia 5 e 6 com o professor Ergon e dia 7 e 8 com o professor Xavi. E, portanto, acaba por volta das 6, 6 e meia, mais ou menos. Haverá durante o dia marcações, isso eu agradecia que contactassem, aliás, desculpem. A Inti-Ra está aí na descrição o número de telefone dela para poderem fazer marcações de terapias. Portanto, o professor Xavi vai falar sobre elas, que é o Esqui, o Fótons, o Fisioscan, e há uma outra que agora não me recordo, mas ele vai falar sobre isso, que é o Entendedor na Matéria, tanto ele como a Inti-Ra. Portanto, vai haver as terapias em simultâneo. Depois tenho o pacote 2, que é aquelas pessoas que vêm de mais longe e que querem chegar no dia anterior e terem hotel e jantar a mais. E depois tenho o pacote 3, que é exatamente a mesma coisa do pacote anterior, mas com os 3 dias de passeio até dia 12, onde temos o café da manhã de dia 12
o jantar de despedida do dia 11, que vai ser um jantar especial, tanto que há pessoas que não querem jantar e eu, portanto, fiz o pacote especial para aquelas pessoas que não querem ao jantar ou que não querem o almoço, enfim, eu consigo adaptar tudo aquilo que as pessoas quiserem, porque realmente o que interessa, como eu estava a dizer há pouco, é virem às atividades, às meditações, portanto, e aos workshops e aproveitarem também e fazerem as terapias, já que temos aqui o nosso professor Xavi Enterra ao vivo, não é? Porque eles costumam fazer as terapias online e aqui vai ser ao vivo, é uma oportunidade realmente de ter uma terapia diferente. E pronto. E como eu estava a dizer, já agora, portanto, como há pessoas que têm problemas com a alimentação e preferem só o café da manhã, é possível tudo o que quiserem, tudo o que tem a ver com noites de hotel, uma a mais, uma a menos, um jantar a mais, um almoço a menos, eu consigo fazer tudo, tá bom? Não fiquem sem vir por causa disso, porque há possibilidade de tudo. É isso. É isso. É só contactarem-me, tem aí na descrição do vídeo o meu contacto, chamem-me pelo WhatsApp que eu envio o programa completo, envio o vídeo, inclusive é que, entretanto, também vou pedir à produção para, por favor, se não se importar de colocar onde está aí mais ou menos a descrição do nosso programa, em imagens, e está aí então o meu contacto do WhatsApp. Peçam-me todas as informações que quiserem, que acharem, que vamos arranjar, se quem quiser vir, nós arranjamos forma de haver solução para todos. Só que pronto, lá está, eu agora estou na fase das inscrições e esta live está a ser feita também porque eu vou precisar de passar para a segunda fase, que é a fase das passagens aéreas, para quem vem do Brasil e de Espanha, e também quem precisa aqui de Portugal, inclusive também lá debaixo do Algarve, né? E então, para isso, vou tentar, portanto, até dia 21, portanto, hoje é 14, até terça-feira que vem, fazer aqui um apanhado de quem vem de onde, para tentar juntar todas as pessoas a saírem do mesmo aeroporto ao mesmo tempo, virem no mesmo avião, para chegarem ao mesmo tempo também no dia 4 a Lisboa, para eu poder ir lá com um ônibus buscar o pessoal que vem de fora e trazê-los para Alcobaça, que fica a 1 hora mais ou menos do aeroporto. Perfeito, Dulce. E os passeios, Dulce, vão ser onde? Então, depois, os passeios nós temos no dia 9, aqui à volta, portanto, temos a Praia da Nazaré, onde não sei se as pessoas já ouviram falar, que é, além da sua história antiga, com o milagre da capela, onde apareceu ali a nossa Mãe Maria a Dom Fuas, a Roupinho, que era um rei na altura. Também temos agora aquela, como é que eu posso dizer, a divulgação da onda maior do mundo aqui na Nazaré, porque aquilo... Você vai mostrar imagens? Eu tinha aí uma imagem, sim, se a produção não se importar de colocar.
Maravilha! Muito bom. Então, Então eu realmente quero, nós temos aí muita coisa bonita para ver. verdade, e eu queria chamar a atenção das pessoas aqui que é uma viagem dessas, é uma experiência que vai marcar para a vida toda, né? Uma, é uma experiência de transformação interior muito grande, principalmente agora para o início deste ano, que é o ano de transformações, né? O ano de 2025. O nosso planeta Terra estará, com sua humanidade, passando por uma enorme transição, uma que nunca houve coisa igual no planeta. E todas as pessoas estarão vivenciando isso. Mas é muito importante que todos estejam preparados, né, energeticamente, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, para todas essas mudanças, né? Porque é o que eu costumo dizer, estamos em uma época, num tempo, onde até os átomos do planeta serão mudados, serão transformados. Então, isso significa que todo o nosso ser vai entrar para uma nova frequência, num processo muito grande, muito acelerado de mudanças. Então, quanto mais cada pessoa estiver preparada para isso, mais ele vai ser um agente da luz, né? Que é esse o objetivo de tudo isso, é de prepararmos pessoas para serem instrumentos da luz, trabalhadores da luz, porque o mundo precisa demais disso. Mas para ser trabalhador da luz, primeiro precisamos despertar a luz dentro de nós. Então, todo esse trabalho visa isso, resgatar os valores reais dentro do ser, né? Harmonizar essas energias todas e impulsionar a vida da pessoa para um grau mais elevado de consciência, para que ela consiga ser um multiplicador disso tudo, um agente multiplicador, um agente de transformação, um agente de elevação para este novo patamar que todos nós estamos entrando, para esta nova era, que já é uma realidade no planeta todo. O evento será em abril, e lá em abril já muita coisa do que eu tenho falado em todas essas lives, vocês já estarão constatando na realidade tudo isso que vem sendo falado. Então, devem entender a importância, sentir interiormente a importância de você participar de um trabalho como esse, porque ele foi criado, ele foi organizado, preparado especialmente para essas pessoas. Se você está ouvindo, assistindo essa live conosco hoje, então é importante ter consciência também que dentre as bilhões de pessoas no mundo, algumas milhares de pessoas estarão assistindo. E se você está assistindo, é porque esse chamado é para você, né? Tem outras pessoas que não ficam nem sabendo. Então pense nisso. Isto é uma convocação, é um chamado, e isto é extremamente importante. E eu vou pedir aqui agora para o Xavi Gasser não somente falar mais sobre isso que eu acabei de dizer, mas também explicar o trabalho energético, terapêutico que ele vai fazer juntamente com a Inti-Ra, juntamente com todos, na verdade, né? Mas em especial o trabalho terapêutico dele para esse evento. Vamos lá, Xavi. Vamos lá. Então, é muito importante, como fala o Ergon, eu ratifico as palavras dele, não? Porque é essa oportunidade que vamos ter para entrar em contato direto com a saúde quântica e com as tecnologias que nós vamos propor
que são as tecnologias que já têm um certo tempo que estão sendo desenvolvidas. Já tem mais de 20 anos que estamos trabalhando com essas tecnologias e, na realidade, não é uma coisa que saiu ontem, sino que de hoje, sino que já saiu ontem e que vai sendo atualizado, não? E nesse momento crucial que nós estamos da humanidade, é importantíssimo esse trabalho, não? Porque nos permite contactar com a saúde energética de uma forma mais objetiva, com esses aparelhos que nos permitem direcionar, visualizar e direcionar a energia e a informação de uma forma mais direta, mais objetiva, não? Então, vou falar um pouquinho dos aparelhos, se bem que já falamos nas outras lives. Vou apresentar só um momentinho, se a produção quer colocar algumas imagens. Nós vamos trabalhar com o SCIO, que é o Scientific Conscious Interface Operator, que é um sistema de medição e de tratamento da energia vital e da informação. Aí é uma interface da consciência, porque ela nos permite interactuar diretamente com o superconsciente e tratar todos aqueles bloqueios da energia que para alinhar a nossa consciência com o propósito da nossa vida, da nossa existência. Além de trabalhar questões fisiológicas, também trabalhamos aspectos mentais, emocionais, espirituais. Aí as pessoas que assistam vão ter a oportunidade de poder participar de sessões onde vamos a propor uma série de tratamentos para esse despertar. Podes passar, por favor? O Equilios é outro sistema muito interessante, que é um sistema de regulação endocrina. Permite trabalhar todos os centros de conexão e centros de programação, que são as glândulas endócrinas, alinhá-las, sobretudo através de umas glândulas que são desconhecidas, não? A intersticial genital e a genital, com também as glândulas cerebrais, a tiroides, sobretudo também, e as suprarrenais. Então, o Equilios vai nos propor um alinhamento. A experiência do Equilios é uma experiência realmente que nos conecta com o ser e abre a profundidade de nosso ser interior. Nos faz conectar com o nosso ser interior. Podes passar um pouquinho? Aí teremos outras tecnologias como Physioscan, os fótons, primeiramente, se a produção quer passar. Os fótons, mas vamos ter alguma experiência ao vivo para ver que os fótons são realmente nos propõem uma experiência, digamos, de interação direta com a luz, não? Vamos evidenciar, inclusive num workshop, vamos poder ver e experimentar a dinâmica dos fótons, que é muito, muito interessante. É a linguagem direta das nossas células, não? E do nosso ser, realmente. Depois, trabalharemos também com outro aparelho. Aqui vemos a imagem dos fótons, onde vamos poder trabalhar a modulação de ondas cerebrais, por exemplo, na fase meditativa. E o Physioscan também é um aparelho quântico. Todos os aparelhos que estamos mostrando aqui são quânticos, porque eles trabalham com sistemas fractais, trabalham com sistemas de cálculo, digamos, que nos aproximam a essa realidade quântica, não? E são frequenciais, trabalham também biofeedback, porque eles trocam informação do paciente do cliente com a máquina. Ela processa os dados energéticos e fornece um mapa, não, orientativo daquilo que nós temos de tratar. O Physioscan
vai ser uma experiência, vamos propor algum protocolo para aprofundar mais aspectos mais fisiológicos. Bom, essa seria um pouco, as pessoas que queiram aprofundar um pouquinho mais, tem ali na referência do vídeo, vai aparecer os links com as outras lives que nós fizemos, aí tem um pouquinho mais de profundidade, não? Mas o objetivo de todas essas tecnologias será potenciar o crescimento e potenciar esse aspecto da consciência, não? Porque a medicina quântica, a terapia quântica, é a terapia da consciência. Então, para mim, não sei se, mas interactuamos um pouquinho mais. Acho que seria interessante, Xavier, você falar também sobre, além da parte dos aparelhos, sobre o trabalho que você vai fazer diretamente com as pessoas. Sim. Então, vamos propor no workshop, vamos vivenciar, vamos introduzir os conceitos da saúde quântica para entender a quântica como um elemento da nossa vida, não como algo puramente intelectual, mental, sino como uma experiência de vida, não? Aí vamos ver como podemos nos aproximar a essa realidade e obter também essa visão quântica da realidade, não? E da nossa cotidianidade. Depois, enfocado sempre para o crescimento e o bem-estar, o crescimento e a expansão da consciência, não? Aí vamos propor também uma série de exercícios para trabalhar, para ser conscientes da energia, de como funciona a energia e como podemos melhorar a nossa energia com coisas simples, não? Com formas, vamos apresentar algum tipo de trabalho que será uma surpresa, se falamos agora não vai ter a surpresa, mas um trabalho que a pessoa vai poder experimentar fisicamente e vai levar para sua casa para poder continuar com esse trabalho e enriquecer a sua vida com uma optimização da energia e com uma optimização das potencialidades, não? Que essas técnicas vão proporcionar. São técnicas baseadas em formas de medicina, digamos, oriental, que vai nos servir para entender e para potenciar as nossas potencialidades, não? As nossas características que cada um tem como indivíduo, como ser especial. E aí também, bom, juntamente com o trabalho que vamos fazer todos, será de uma grande sinergia, não? E vamos propor também um tratamento coletivo, de todo o grupo, de toda a consciência desse grupo maravilhoso que vamos estar lá e que vamos ser um farol de luz para este planeta. Então, vamos fazer um trabalho de abertura, de conexão e também de sanação para o planeta. Isso será uma coisa que é uma surpresa, me desculpem, mas já falei aqui, então já não é tão surpresa, mas vamos, agora estamos comprometidos já, agora já não podemos ir para trás. Popularmente se diz, deu com a língua nos dentes. Ah, meu Deus do céu! É hora que vamos fazer. Bom, mas mesmo assim ainda é surpresa, né? Porque você só falou mais ou menos. Muito bom. Eu gostaria de comentar, Ergon, Claro. quando o Xavier falou sermos um farol de luz, né? É lindo isso, né? Como que nós chegamos a ser realmente a luz? É um caminho para todos nós. Quando nós vamos com todos esses trabalhos, workshops, terapias, aparelhos quânticos, meditações, exercícios constantes, práticas, mantras de purificação, refinamento,
nós vamos diminuindo a sombra em nós. O que é a sombra em nós? Sentimentos, por exemplo, de tristeza, de ódio, de frustração, que é muito comum, de desânimo. Isso são energias que elas não fazem parte da energia da criação, só que fazem parte da humanidade, dessa humanidade. E é um processo que, quando nós vamos trabalhando essas energias, trazendo nas práticas a energia da Terra, a energia do cosmos, a energia do Sol, amplificando essa energia dentro dos nossos chakras, dos nossos centros geradores de energia, que vai expandindo para todos os nossos corpos, não só o físico, isso auxilia a gente, com esse reequilíbrio, nós vamos buscando sempre o que a gente fala, né? Que com a sabedoria maravilhosa dos ancestrais, o caminho do meio, exercitando o caminho do meio, não se alterar demais com um lado, nem com o outro, nem com o interno, nem com o externo, buscando o caminho do meio. Isso vai trazendo o que eu chamo de estado de coerência das emoções. E o que isso quer dizer? Um reequilíbrio em nós. Quando a gente vai reencontrando esse reequilíbrio, o nosso emocional, o nosso mental, tudo vai se realinhando de uma forma muito especial, que a gente vai sentindo a diferença na nossa vida. A gente vai, que geralmente as experiências da vida, muitas pessoas vivem experiências assim, que vão, é como se deixando parte da pessoa, parte da sua energia nos processos, no passado, nas coisas que acontecem, nas dores, nas frustrações. Então, quando a gente vai fazendo essas práticas, fazendo os trabalhos, as terapias quânticas, a gente vai como que literalmente reativando essa luz que o professor Xavier falou em nós. E todo esse reequilíbrio, essa harmonização, ele vai, uma palavra que eu adoro, o significado dela, o som e o significado. Uma ressonância harmônica em todo o nosso ser, uma ressonância quântica em todo o nosso ser. Aí nós vamos trilhando passos mais rápidos para os níveis mais evoluídos do despertar. E, ao mesmo tempo, a gente vai trilhando um caminho de cura dos nossos corações. A cura dos nossos corações, ela é fundamental para que a gente alcance essa sintonia com a gente mesmo, esse equilíbrio entre o nosso emocional, nosso mental, nosso energético e espiritual, que vai alcançando níveis superiores da nossa própria consciência em conexão com consciências solares. Isso vai fazendo toda a mudança alquímica do nosso ser. E aí nós vamos alterando a nossa vibração, elevando nossa vibração e frequência. E quando isso vai acontecendo, nós vamos aumentando a luz em nós, até chegar a um ponto que cada célula do nosso ser, em todos os corpos vibracionais, irradiam luz. Lembrando de essas consciências, né? Por que é importante a gente se conectar, se sintonizar, imaginar, sentir a conexão com essas consciências divinas e solares? Um exemplo, a Kuan Yin, a Mãe Divina, a consciência búdica, os Budas que alcançaram esses níveis de consciência. Por quê? Um ser, uma pessoa, um ser só nos leva onde ele já chegou. Então, por isso é importante essa nossa reconexão com essas energias. Eles nos auxiliam com a sua vibração lumínica e extremamente amorosa, com a consciência crística que eles têm,
irradiam para nós essa energia e nós reverberamos em todo o nosso ser e começamos cada vez mais com a prática, com o exercício do reequilíbrio em nós, a ser essa energia. Porque o que é importante de tudo, o conhecimento que a gente vai adquirindo em várias épocas, que é importante, o estudo, as práticas, mas para que tudo isso? Para a nossa autotransformação, para nós conseguirmos voltar a essa reconexão com a nossa essência. E aí nós vamos tomando consciência, sentindo e vendo a conexão com o que é chamado de, eu gosto de chamar de vácuo quântico. É uma energia de vida, é um tecido que envolve, como um tecido, é uma malha energética tão vibracional, tão viva, que tem a frequência do Criador, do Pai e Mãe universais, desse universo. E a gente vai conectando com essa energia, trazendo a energia do plasma dessa rede em nós. E aí vai aumentando essa conexão, que tudo onde você alcança, você irradia naturalmente para o planeta e todos são beneficiados. Então é isso. Lindo. Isso é atingir um estado de consciência, de integração com a nossa divina presença interna, o nosso ser de luz. Então, significa quando nós deixamos de ser animal, né? E parte do ser humano é animal, parte é hominal e parte é angelical. Só que a parte angelical ainda está muito pequena, porque estamos, como humanidade, ainda caminhando nesse sentido. Mas na medida que vamos nos integrando e essa energia vai integrando conosco, essa nova consciência vai se integrando conosco, essa parte nossa animal, ela deixa de ser aquele animal que não está natural, porque a humanidade está muito artificial. Ela foi conduzida durante séculos para se tornar tudo artificial. O homem está todo químico hoje. Então, esse animal natural que nós temos dentro de nós, ele está assim, muito machucado, muito sofrido, muito judiado, né? Muito deprimido, cheio de medo, cheio de angústia, cheio de dúvidas, cheio de tanta coisa que não deveria estar aí. Então, esse trabalho terapêutico e consciencial, ele tem o objetivo justamente de colaborar no sentido de que esse animal nosso seja resgatado, esta consciência animal seja recuperada e que se ative muito mais agora o nosso lado angelical, passando. A humanidade está em cima do muro, generalizando. Então, nós temos que ir para um dos dois lados, da esquerda ou da direita. O caminho do ser humano é da direita, né, digamos assim. E a da direita é o caminho angelical, que é a purificação do ser, que é a elevação da nossa vibração, da nossa frequência, tudo mais. E nós, como humanidade, estamos exatamente neste ponto, nesta linha divisória de separação daquilo que é chamado de joio e trigo. Então, nós temos que entender que o trigo vem crescendo junto com o joio. E agora chegou o momento de separar esse joio, como Jesus disse, enrolar em feixes e levar para queimar, que são as impurezas que estão dentro do nosso ser. Então, e isso sim
quando você tira a sombra, como a Ittihá disse, que você, cada um de nós, vem carregando este peso, que eu costumo dizer que é como uma mochila cheia de pedra, e você está caminhando numa jornada assim, sem saber direito para onde está indo, muitas vezes fica girando em círculo e carregando aquele peso enorme e não sabe como se livrar dele. Então, esse trabalho é justamente para isso, para ajudar as pessoas de uma forma muito intensa em poucos dias, para que essas pessoas se livrem deste peso, né, para que elas se soltem. E este se soltar significa como, simbolicamente, o seu anjo interno abrindo as asas. Eu sempre digo que o ser humano é um anjo que esqueceu que pode voar. E ele tem que se lembrar disso. Então, esse trabalho é para ativar essa memória celular, essa memória consciencial nas pessoas, para que elas consigam se lançar nesse voo da libertação de tudo aquilo que aprisiona no pequeno, né? No escuro, no problema, na dificuldade, no sofrimento, na dor, na doença. Então, o caminho verdadeiro para isso é o caminho do espírito, o caminho da consciência. E esse trabalho, né, por exemplo, eu vou fazer um trabalho com todos lá, ajudando nesta limpeza interior, que é um resgate em relação ao seu passado, em relação à sua vida intrauterina, a vidas passadas, a infância, em relação ao um problema que é muito forte nas pessoas. Muitas pessoas têm problemas com os pais, pai e mãe, e nem sabe disso, né? E isto pesa muito na vida dela, e ela não percebe. Então, isto vai ser, através de práticas, ser resgatado tudo isso, colocando ali o perdão no lugar, colocando a harmonização, colocando uma sintonia, né, de entendimento, de lucidez em relação a tudo isso do passado, porque é como eu sempre digo, nós somos hoje o resultado daquilo que já fomos. Somos hoje o resultado daquilo que já vivemos, de todos os problemas que já tivemos, tanto das coisas boas quanto das coisas más. Então, este resultado hoje ainda está muito aquém daquilo que deveríamos estar. Então, é preciso pressa, é preciso rapidez, é preciso que haja menos distrações e mais foco no autodesenvolvimento de cada um. Isto é extremamente urgente. Eu estou sempre falando isso. Então, as palestras que iremos fazer, elas serão inteiramente voltadas para esse sentido do autoconhecimento interior de cada um, para compreender justamente sobre as leis universais, como é que elas funcionam na sua vida, como que elas, como que você não sabendo, não conhecendo essas leis universais e acaba cometendo erros contra as leis simplesmente porque não as conhece. Então, quando você começa a entender esta filosofia da vida, você começa a entender muita coisa que acontece na sua vida. Por que que não dá certo isso? Por que não dá certo aquilo? Por que que só atraio pessoas problemáticas? Por que que eu atraio isso, atraio aquilo? Porque tudo aquilo que vem para a nossa vida, somos nós que atraímos. Então, temos que saber como lidar com tudo isso, com consciência,
com sabedoria e com amor. Então, precisamos entender o funcionamento as 3 esferas mentais, né? Os 3 poderes reais do espírito, que é o amor, a consciência, amor e poder, porque tudo no universo é regido por essas 3 forças. E precisamos entender como que elas agem no nosso cotidiano, na nossa vida. Então, isto, como o Xavier disse, são chaves extremamente importantes. São aqueles conhecimentos que te dão, sabe, o insight de você entender. Então, é isto que está acontecendo. Porque quando você se defronta com a verdade, ela ressoa aqui no coração. E você sente fortemente dentro, e isto provoca mudanças profundas, no sentido de não mais errar os caminhos a serem seguidos. São aqueles caminhos que são aquelas decisões diárias, né? Todos os dias temos que tomar decisões, tomar atitudes, tomar certos caminhos que muitas vezes não sabemos se vamos por aqui, somos por aqui, por aqui, por aqui, para onde que eu vou agora? Qual é a decisão a ser tomada? Então, quando você começa a conhecer tudo isso, você automaticamente já começa a ter acesso à decisão certeira para ir na direção correta. Então, esses trabalhos que estaremos fazendo lá, principalmente no que eu estou aqui dizendo, tem também muito a ver com o que a Dulce vai fazer com vocês. E é um trabalho da constelação familiar que é fantástico para resgatar esse passado também. Temos que limpar este passado, esse autorresgate. Por quê? Porque a vida de todos está assim como se tivesse com um elástico muito forte preso na cintura e a outra ponta está presa lá no passado, em problemas. E aí você vai caminhando pela vida e o elástico vai esticando e cada dia vai ficando mais difícil, mais força, e chega um momento que você não consegue mais andar porque ele está totalmente esticado. Então, o que tem que ser feito? Voltar lá no passado e resgatar isso, desatar o nó que está lá. Então, o trabalho aí da constelação familiar é justamente isso, é eliminar esses nós. E isto pode ser feito aqui mesmo no presente e eliminar o nó do passado. Então, eu vou pedir aqui para a Dulce explicar mais sobre isso. Então, dentro de cada um do ser humano, cada um de nós, né, somos metade do nosso pai e metade da nossa mãe. E a nível genético, nós, dentro do nosso ser e do nosso ADN, da nossa memória interna, né, vamos até à 10ª geração. Portanto, dentro de nós podemos ter memórias até à 10ª geração atrás de nós. E muitas vezes, portanto, hoje nós estamos em 2024, não é? Mas não nos podemos esquecer que até há pouco tempo os nossos avós, bisavós não sabiam escrever, ler, não tinham tanta informação como nós temos, e há muita coisa lá atrás que não foi feita tão bem como deveria ser para a evolução, né? Apesar de que está tudo certo, tudo perfeito, e não foi nada por acaso, e cada um fez a sua missão exatamente como deveria. Porém, hoje que nós temos hipótese, através destas terapias, e uma delas que é a constelação familiar, sabermos o que é que lá atrás não foi feito, ou seja, ou que nós hoje não fazemos da forma como deveríamos, que é, por exemplo, perdoar-nos a nós próprios, para lá atrás também se perdoarem por algumas coisas que foram feitas não tão bem como gostariam que fossem feitas, não é? Nós hoje temos a possibilidade, através da constelação familiar, de ver nas memórias do nosso ADN
onde é que há ali um bloqueio que foi deixado pelo um bisavô, pelo um tetravô, uma bisavó, um tio, um pai, uma mãe, e através da prática nós conseguimos fazer muita limpeza ancestral, porque ficamos com a consciência através daquilo que sentimos, daquilo que vivenciamos, onde é que precisa de haver ali um desbloqueio energético, uma consciência mais aberta para reconhecer certos erros que foram feitos no passado e que nós podemos alterar e não continuar a fazê-los, porque nós, na verdade, somos todos eles, e gratidão a todos aqueles que vieram antes de nós, não é? Mas, maioritariamente, somos nós e temos que pensar com a nossa cabeça, com as nossas ideias e sermos, portanto, é bom trazermos ao de cima aquilo que nós realmente somos, nós, enquanto ser individual. Agradecermos aos nossos antepassados porque eles fazem parte de nós, mas quebrarmos um pouco os laços de memória, principalmente aquelas coisas que não são tão boas, para podermos avançar para um futuro livres, com eles sempre dentro de nós, a nível celular e de memória, enfim, que é normal, porque fazem parte da nossa ancestralidade, mas com consciência, com consciência. E então esse trabalho vai ser também muito importante, porque vamos trabalhar o tema da constelação familiar que nós vamos ter em grupo, vai ser a limpeza da criança interior, ou a libertação da criança interior, para cada um poder ser quem é realmente com consciência daquilo que é. É um autorresgate. Exatamente. E a Inti-Ra gostaria de falar sobre a meditação, como é que explicar assim com mais conteúdo sobre o trabalho de meditação? Eu gostaria de falar de um outro assunto que eu estava lembrando aqui, um caso terapêutico interessante que eu atendi com o Skill Quantum, esse equipamento que o professor Xavi mostrou, e ele mostra uma série de coisas que são que mostram como reatividades da pessoa, ou mais ou menos. E mostrou uma reatividade muito alta, chamada energia telúrica. Algumas pessoas conhecem, mas poucas, outras não. É uma energia telúrica, é uma energia da Terra, que a questão é que quando nós, por exemplo, ficamos muito tempo exposto num cruzamento de energia telúrica, que são linhas Hartmann, às vezes são mananciais de água embaixo da Terra, cruzamentos dessa energia telúrica, fica nocivo para o ser humano, se ficar muitas horas exposto. No caso, geralmente é comum, quando acontece uma reatividade muito alta de energia telúrica, como mostrou no caso dessa pessoa, era onde ela dormia. Então, eu fui fazendo umas perguntas, né? Ela, assim, os sintomas era baixa energia total, e ela tinha feito exames há pouco tempo, e o resultado era assustador, degeneração em todos os órgãos do corpo. E ela não tinha mais energia para nada, não saía da cama. E eu falei assim, há quanto tempo você está sentindo isso? Ela falou assim, há pouco tempo, acho que faz mais ou menos uns 2 meses. Eu falei, só 2 meses e a sua energia caiu tanto assim em 2 meses? Sim. E como você era antes? Era normal, assim, nunca tive nada, inclusive, de problema de saúde. Eu sempre trabalhei muito e tal. Aí eu fui ver na radiestesia, né?
e dava o local que ela dormia. E aí eu perguntei, há quanto tempo você dorme, assim, mora muito tempo nesse lugar? Não, há pouco tempo, eu mudei há pouco tempo. E há quanto tempo você mudou? Em torno de 2 meses. Eu falei, interessante, só 2 meses. E desde que você mudou para esse lugar, você não foi mais a mesma? Não, fui piorando a cada dia. Aí comecei a analisar e tal, ver outras coisas, e assim, além da energia telúrica, tinha mais um componente, que assim, pela radiestesia dava um outro elemento muito forte, assim, muito nocivo. E além desse, era o cruzamento de 3 linhas de energia telúrica. Já era bem negativo para a saúde humana. E energia telúrica é onde os gatos ficam bem, mas os cachorros não, e o ser humano não. Então, aquele lugar que o gatinho adora, ficar aquele cantinho, ali tem energia telúrica, que não é bom para o ser humano ficar muito tempo naquele lugar. São pontos, né? Pontos que pela radiestesia se mede também. Então, mas aí eu perguntei para ela, e você, aí eu falei assim, mas parece que tem alguma coisa além dessa, expliquei para ela a energia telúrica, que estava dando muita reatividade muito alta, parece que tem alguma coisa a mais aí, um foco estranho de energia muito nociva, tão forte quanto. Aí ela falou assim, eu falei, você sabe de alguma coisa? Ela falou assim, na verdade, era um convento, ela era uma freira, né? Até ela chamava o local de cela, que o quarto dela era uma cela. Ah, bom, era o nome que eles denominavam, né? E aí eu perguntei, ela falou, não, eu lembro que há um tempo atrás, não, eu perguntei assim também, lembrando, você perguntou se algumas pessoas antes que dormiam nessa cela, nesse quarto que você está dormindo agora há 2 meses, ficaram bem? Aí ela falou assim, nossa, eu uma vez perguntei para uma pessoa e ela disse que eram várias que tinham passado pelo mesmo lugar, e eu falei, o que aconteceu com elas? Era um quarto rotativo, eram muitas pessoas iam e vinham naquele quarto. Eu falei, mas por quê? Porque todas morriam, ela falou. Eu falei, sério? E muito rápido. Eu falei, olha só que coisa mais forte. Aí comecei a olhar melhor e tudo. Aí eu falei assim, então, mas tem uma outra coisa muito forte, as 2 energias nocivas que vêm do subsolo. Ah, aí ela falou assim, bom, eu não sei se pode ser isso, mas toda vez, assim, o que eu soube desse quarto é que ele fica bem no centro do convento. Então, bem no centro do convento existe uma imensa fossa, que é que todo o convento já de anos usa essa fossa, que ficava bem em cima do quarto dela, assim, no centro, né? Aí, nossa. Aí eu falei, então é isso. Juntou as 2 energias muito nocivas. E ela simplesmente em 2 meses tinha degeneração em todos os órgãos do corpo. Aí ela foi, tipo assim, onde ela trabalhava, né, no convento, ela foi mandada para casa, que não tinha mais o que fazer. E ela não conseguia sair da cama e ninguém conseguia ajudá-la. Então, aí eu comecei um tratamento com ela, aí orientei coisas para ela fazer,
a meditação dos chakras, da pirâmide, mudança alimentar, coisas bem energéticas, tomar sol todos os dias, pé na terra, etc, etc. E aí ela foi melhorando, 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 e depois de alguns meses, ela estava totalmente curada. Passou por os exames e não acharam mais nada. Aí perguntaram para ela o que ela tinha feito. Aí ela falando o que eu ia falar, né? As pessoas não iam acreditar nem entender. Então eu falei, acho que foi um milagre divino. Aí todo mundo ficou satisfeito com a resposta, mas ela nunca mais voltou para o trabalho de onde ela veio. Aí Eu ela lembro foi, desse caso. você lembra? Era um caso lindo, né? E ela trilhou o caminho holístico de conhecimento e terapias depois disso. Então, é incrível, né? As consequências dos problemas de saúde das pessoas podem ter muitas e muitas causas diferentes, né? E muitas delas, quase que a maioria delas, a ciência médica nem sonha que pode estar sendo aquilo. É muito incrível isso. É É tudo muito. energia, né? Nós somos energia. Eu também, assim, eu atendi, ela está contando isso, eu me lembrei de um caso que na época que eu atendia pessoas em terapia, tinha uma secretária de uma empresa, ela é secretária do diretor da empresa. Aí ela estava me contando que eles trabalhavam em uma casa, uma residência, que foi transformada em empresa, né, no escritório. E ela sentia uma dor de cabeça, assim, que ela não se aguentava, né? E ela falou: olha, eu não sei, já fui tudo quanto é médico, eles não acham nada, faz exames, não encontram nada. E eu, com aquela dor de cabeça, né? Eu também usei o pêndulo, e aí eu falei: olha, a causa disso está dentro da sala que você trabalha. O que é que tem aí dentro da sala? Aí ela falou: bom, tem um móvel assim, 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 tem a minha mesa assim, assim, tem uma prateleira assim, assim do lado. E aí, quando ela estava falando isso, me veio assim uma imagem de um quadro na parede. Falei: tem algum quadro atrás de você? Ela falou: tem. Como é que é esse quadro? É uma gravura? É uma pintura? Né? Feita a pintura mesmo, pincel e tal? Ela falou: é um quadro que eu ganhei de um amigo meu. E o que está pintado nesse quadro? É uma pintura abstrata. E esse seu amigo, como é que é ele? Ah, ele, ele é ele vive pintando esses quadros. Ele é meio desequilibrado, né? Ele usa droga, usa uma maconha. E fala, aí eu fui lá no pêndulo de novo, o pêndulo girando negativo para o quadro, né? Falei: quer um conselho meu? Pega esse quadro. Olha, vamos fazer o seguinte: você primeiro vai tirar o quadro e deixar ele em algum lugar longe de você, para você ter certeza do que vou te falar depois. Né? Aí ela foi lá, fez isso. Falei: e aí, o que aconteceu? Não, não voltou a dor de cabeça. Então, pega esse quadro, não dá para ninguém, e põe fogo nele, queima esse quadro. Essa pessoa é muito problemática, ele tem obsessores em cima dele, que está o levando para droga, para bebida, para tudo que eu estou vendo aqui. Então, quando ele pintou esse quadro, ele colocou essas energias todas nesse quadro. Como você fica muito tempo, 8 horas aí por dia, sentada na frente do quadro, está pegando você. Então, ela tirou, queimou o quadro e não teve mais dor de cabeça nenhuma. Como que médico vai entender um negócio desse?
Claro, são ondas de forma, não? Sim. Bom, São as ondas de forma que são nocivas, ondas ondas de forma. nocivas. Aham. E é por isso E que é aí, bom estarmos bem equilibrados e fazermos bastante meditação, termos práticas holísticas, ter terapias com frequência para limpar energias. E já agora, se me permitem, este evento vai ser realmente muito completo, porque além das palestras, temos, é assim, se as pessoas me disserem, Dulce, a nível de preço, de valor, talvez achem alto, mas não vejam isso assim, porque é um investimento na própria pessoa, onde tem, além, como eu disse, das palestras, dos bate-papos, das aberturas de consciências, temos meditação, temos terapias, temos constelação familiar, temos passeios também em pontos energéticos, onde a própria Terra manda-nos energias de limpeza que nós não vimos, mas sentimos, né? Porque muitas vezes estamos em sítios bastante e sentimos-nos pesados, e não é o caso aqui, porque aqui realmente, como eu falei, temos bastante pontos de cruzamento de linhas de lei, onde a energia é muito boa. Portanto, é realmente um evento muito completo, e para podermos fazer face a essas energias telúricas, muitas vezes, se nós tivermos uma pessoa, portanto, um corpo, uma mente e um emocional equilibrado, limpo e protegido, né? Porque só assim é que nós nos estamos protegidos, nada dessas coisas nos entram, pelo menos com tanta facilidade, não é? Temos que investir em nós. é isso mesmo, Dulce. O Xavier gostaria de contar alguma experiência assim? Bom, experiências na clínica temos monte de experiências. Claro, mais que contar uma experiência, contar um pouco como podemos, onde ficam registradas essas informações, não? Isso fica realmente, temos distintos corpos, ficam impregnações em distintos níveis, mas também no corpo físico temos circuitos de memória, não? Circuitos de memória que são as memórias sistêmicas, memórias orgânicas, os órgãos, as memórias, por exemplo, do sistema nervoso, o sistema glandular, da pele, o sistema sensorial. Não? E aí, essas impregnações acabam criando campos interferentes, não? Que atrapalham a nossa energia. É como se realmente estivéssemos em contato ou tomássemos uma substância venenosa, não? Uma substância que realmente está criando... Mas o veneno realmente a nível biofísico é vibratoriamente, podemos dizer, que é um campo interferente que bloqueia, é capaz de bloquear, não? Funções da nossa fisiologia e o fluxo da energia também, não? E, logicamente, da consciência, porque estamos... o grande programa, não? Que nós estamos plugados, que realmente trazemos de fábrica, esse programa universal da divina presença que está em nós, fica atrapalhado, não? E então, as máquinas, sistemas quânticos nos permitem detectar verdadeiramente e trabalhar essas interferências, não? Tanto as externas, exógenas, que nós falamos, como as endógenas, aquelas que nós mesmos generamos, não? Que às vezes são muito piores, não? E que também condicionam a nossa existência, a nossa expansão, a expansão dessa consciência e das potencialidades do ser humano. Aí, bom, teremos a oportunidade em Portugal de todos vocês vir para lá e vamos fazer experiências dessa índole para ver quais são os bloqueios que nós temos, como desbloqueamos e passar também estratégias de melhora, não? De conscienciação, de equilíbrio, de harmonia, porque é fundamental, e sobretudo da paz, encontrar a paz, porque sem a paz
a paz do espírito, a paz da mente, a paz das emoções, a paz do nosso entorno, é difícil, não? Encontrar a paz é encontrar o sentido da vida e encontrar a conexão verdadeira com o ser e com a potencialidade do ser, que é a energia amor. Estamos em paz, podemos expandir, espalhar esse amor de forma universal, não? Aí eu penso que é uma grandíssima oportunidade para todos vocês que estão escutando, poder vir para lá e participar conjuntamente com a gente, participar de toda essa experiência que, sem dúvida, vai marcar um antes do evento e um depois do evento. Positivamente. E é isso aí. Então, é por isso que queremos aqui, com esta live, reforçar realmente esse convite para que não percam essa oportunidade. Não percam, porque vai ser muito significativa, muito importante para esta abertura enorme que pode ser proporcionada na vida de todos, nesse sentido evolutivo, curativo, de harmonização, de expansão, a ponto de eu poder dizer que ninguém voltará a mesma pessoa para casa. Voltará já uma outra estrutura de vida após esse evento. E sem falar aí todas as experiências que vamos ter aí também, como a Dulce estava falando antes, né, da questão aí dos passeios, onde estaremos aí visitando locais históricos, contando para todos experiências do passado, né, em relação aos templários, ou a importância dos templários para a história da humanidade, e também conhecendo e visitando locais energéticos e que realmente promovem transformação interior, que tudo isso ajuda muito nesse processo de harmonização interior e despertar de consciência. Esses locais lá em Portugal realmente não existe nada aí que seja por acaso. Ele foi, sim, um local que foi indicado, que veio, que foi mostrado, e tanto é que tudo está dando certo para que seja realizado com todos essa enorme experiência. Da nossa parte, tudo vem sendo feito com muito carinho e amor, e da parte de todos vocês, a única coisa que precisa é que acreditem, que aceitem, que queiram, que tomem a decisão e que participem conosco. Porque, como eu disse antes, o chamado está aí. Quando a pessoa decide fazer alguma coisa, através principalmente de um chamado, não pense daquela forma que geralmente as pessoas pensam. Eu não posso por isso. Eu não tenho dinheiro por isso. Isso não existe nesse caso. Vai, porque é por experiência própria. Quando você sente no seu coração que tem que ir, não bloqueie. Porque se você bloqueia, aí é você que está estragando. Você que está impedindo da coisa acontecer. Se você... Geralmente as pessoas falam, eu tenho fé. Bom, então é hora de ter fé agora. Você sente que você pode participar, que você quer participar, então tenha fé e acredite que você vai participar. Não crie bloqueios mentais sobre isso. E tome a decisão. É muito importante tomar a decisão e, em seguida, já agradecer por por você ter recebido esse chamado. Não é para qualquer um. Não é mesmo.
Nós somos bilhões de pessoas no planeta, mas são pouquíssimos, muitos são os chamados e poucos são os que se auto-escolhem para uma grande missão no planeta. Então, muita gente fica falando, nossa, olha como é que aquela pessoa está fazendo tudo aquilo. Então, se a pessoa está fazendo tudo aquilo, porque ela se abriu para fazer aquilo e não ficou inventando histórias, problemas, tropeços, impedimentos. Então, existem duas coisas no mundo: os vitoriosos e os fracassados, né? Esses dias aqui eu estava brincando com um amigo. Temos duas pessoas. Tem as pessoas galinhas e as pessoas águias. Você escolhe qual que você é. Então, as águias se lançam voo com coragem, né? Enxergam longe, né? São guerreiras. E as galinhas ficam aí comendo milho. Temos que escolher o que é, que tipo de ave que nós queremos ser. É simplesmente isso. Então, vamos aqui começar agora a encerrar essa live de hoje. E eu quero saber aqui se vocês têm mais alguma coisa para dizer, né? E senão a gente inicia aí depois já a despedida de cada um. Eu só quero, já agora, se me dão licença, fazer aqui um chamadozinho para todas as pessoas que realmente estão com vontade de vir para me contactarem, porque eu, entretanto, a fase das inscrições vou acelerar para a segunda fase. Não vou encerrar as inscrições, obviamente, porque se houver alguém que queira vir de última hora, há sempre lugar. Pode não haver já lugar naquele hotel onde nós vamos ficar todos, mas há hotéis de cidade para dormir, isso não tem problema, que vamos sempre arranjar forma de colocar todos, tá? Mas é só isso, os primeiros que chegarem ficam connosco no hotel e os que vierem a seguir vai haver lugar com certeza, porque se não houver uma sala menor, há uma sala maior, não é por aí, mas vão ficar depois num hotel de cidade, tá bom? E também vou agora passar, entretanto, para a tal segunda fase, que é, como eu falei no início, juntar as pessoas todas que vêm, por exemplo, do Brasil. Vou priorizar ali em São Paulo, porque é onde eu tenho mais pessoas e é mais fácil de acesso para quem vem de ônibus, para todos saírem do mesmo aeroporto ao mesmo tempo. Então, quem quiser realmente não perder o avião, inscreva-se, entretanto, por favor, que é para eu poder agilizar, porque a partir do dia 21 vou passar para a segunda fase, tá bom? Gratidão. Bom, a Intirá gostaria de fazer sua despedida. Sim, eu gostaria que um exercício bem rápido para ajudar cada um a se conscientizar, né, do estado do seu coração. Então, eu pediria para vocês fecharem os olhos, inspirarem e expirarem tranquilamente várias vezes. E procure ir focando no seu coração. Procure sentir como ele está. Se ele está frio, solitário, se ele está rígido, se ele está com dor emocional, ou se ele está leve, quente, se o seu coração está nutrido, se ele está brilhando, iluminado, ou se ele está apagado, sem cor, sem vida, sem energia. Procure sentir. Quando nós conectamos com o nosso coração, ele nos diz a verdade. Ele sabe. Mesmo a verdade que a sua mente fique em dúvida, com incertezas, o seu coração sempre sabe.
da verdade. Pergunte a ele: como você está? E caso ele tenha respondido a você e você tenha sentido, porque o coração se manifesta das duas formas, o sentir, e ele fala conosco através da nossa intuição. Nós sentimos e ouvimos, nós sabemos. Então, caso ele esteja nesses estados mais baixos de vibração e energia, procure visualizar o Sol do nosso sistema solar, Hélios e Vesta, um Sol de pura luz, energia e amor, um Sol de pura harmonia, um Sol de conhecimento, um Sol de pura luz. E deixe essas energias solares irradiarem em todo o seu ser, em todo o seu coração. Como raios de luz, procure ir visualizando raios de luz e energia irradiando em seu coração deste Sol do nosso sistema solar, Hélios e Vesta. E esta luz vai limpando e purificando, vai fluidificando todo o caminho em sua passagem. E à medida que vai limpando e purificando, procure ir visualizando, ele vai iluminando esse caminho, até ir iluminando partes do seu coração. Procure visualizar e sentir, até iluminando todo o seu coração. E à medida que este seu coração vai ficando iluminado, ele vai se transformando num sol de luz e amor, um sol de harmonia, um sol de paz, paz profunda em todo o seu ser. Procure visualizar e fazer esse exercício sempre que possível. Você vai estar ajudando a essa autotransformação, a mudança de um estado para o outro, aumentar a sua vibração, aumentar sua frequência, até chegar à pura luz de sua presença divina. E procure mentalizar: eu me amo e me aceito como eu sou. Eu sou o que eu sou. E deixe esse sol irradiar em todo o seu ser, este puro amor divino. Assim é. Vamos inspirando e expirando, vamos voltando à consciência corporal, a conexão da nossa energia com o nosso corpo, com o seu corpo. Vamos inspirando e expirando, abrindo os olhos. E está feito. Gratidão. Xavi, gostaria de fazer uma despedida? Bem, obrigado, Inti-Ra, por essa meditação tão maravilhosa. E eu queria simplesmente, dizer que as limitações, se nós cremos com força interior, se resolvem. E você que quer ir para lá e está com essas dúvidas, tire essa dúvida, procure a sua força interior, sua fortaleza, e verdadeiramente você vai ver como vamos nos encontrar em Portugal e vamos poder trabalhar todos juntos lá. Penso que será um evento muito importante para todos, para nós que vamos estar lá na frente e para todos vocês que vão estar lá, e vai ser uma
plataforma de crescimento e de consciência, e como dizia ao princípio, vai ser um farol que vai iluminar, nos vai iluminar a todos e vamos ser exponentes dessa iluminação. Grato e espero que vê-los todos lá. Gratidão a todos. Muito obrigado. Obrigado a todos. Pense bem em tudo que foi dito aqui, foi mostrado. Pense na convocação. Pense no momento especial que estamos todos vivendo. Pense no chamado. Pense em sua vida. Pense neste sol que a Inti-Ra falou, coloca ele sobre sua cabeça para ajudar nessa inspiração, abrir o caminho para você chegar aonde precisa chegar. E um beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Gratidão. 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 Até já. Namastê.